Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus exulta em Deus nosso Senhor pelos pequenos e pobres, pelas pessoas que de coração puro acolhem os ensinamentos de Deus. É interessante a gente perceber que Jesus exulta naqueles que acolhem os ensinamentos de Deus, naqueles que abrem seu coração aos ensinamentos de Nosso Senhor. Não que Jesus está desfazendo de ninguém, porque aos olhos de Jesus, as pessoas que são ricas, ele não fala em questão material, porque rico mesmo é só Deus, rico mesmo é só Nosso Senhor, que é dono de tudo, Ele que é dono até mesmo da vida. Nós, todos, somos pobres e pequenos, porque nós não temos nada. Tudo que é nosso é de Deus. Mas tem algo que nós podemos e que foge simplesmente ao querer de Deus, que foge àquilo que é de Deus. Qual é? O que é? A nossa liberdade. A liberdade que a gente tem. Deus, nosso Senhor, respeita a liberdade de cada um de nós. Por isso que Ele exulta em Deus, nosso Senhor, que revela aos pequenos, aos pobres, aqueles que se acham simples, que se colocam numa atitude como Nossa Senhora, humildes, que acolhem tudo o que Deus Nosso Senhor tem a nos dizer, a se revelar, a se apresentar para nós. Mas aquelas pessoas que são autossuficientes, que sabem tudo, que dominam tudo, que não precisam de nada nem de ninguém, essas pessoas têm a infelicidade de viverem a solidão sem Deus. Têm a infelicidade de viverem a solidão sem a ajuda de alguém que ama, sem o próximo. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus exulta de alegria em Deus porque Ele se revela aos pequenos. Maria, ela disse com tanta alegria: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. O Senhor olhou. A humildade é algo que atrai o olhar de Deus. E nós temos que cuidar bastante disso, para não perdermos essa humildade. Para não perdermos, Jesus diz em outro momento, felizes os pobres em espírito. Nós não podemos perder isso, porque quando a gente perder isso, nós estamos perdendo o que de mais valioso qualquer um de nós tem. O quê? A necessidade de Deus. A partir do momento que eu achar que eu determino, que eu defino, que eu mando em tudo e em todos, então, de certa forma, eu estou dizendo até mesmo para o próprio Deus: eu não preciso de você. Não é riqueza material que nós estamos falando aqui, de jeito nenhum.
Jesus, ele não olha os bens materiais que uma pessoa possui. Como diz outros textos sagrados, né? Insensato, louco, que vale tais bens se ainda hoje te pedirão conta de sua vida? Como dizem o dito popular, né? Deste mundo a gente não leva nada. Então, para quê? Para que ficar com essa ganância, com essa arrogância, com essa atitude de que é senhor de tudo e de todos? Sermos pobres, pequenos, humildes, abre para nós possibilidades que enchem o coração de Deus. Deus tem coisas fantásticas para cada um de nós. Deus, ele abre portas e oportunidades para cada um de nós poder ser alegre, satisfeito, viver sua vida. Desprezar isso é se tornar autossuficiente. Desprezar a vontade de Deus na sua vida é ser um autossuficiente, é dizer para você mesmo: eu não preciso de ninguém, nem mesmo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado para a gente não se tornar autossuficiente. Cuidado para a gente não achar que por causa de um diploma que a gente tem, por causa de uma formação acadêmica que a gente venha a ter, ou por causa até mesmo da experiência que a gente vai angariando ao longo dos anos, nos torne pessoas autossuficientes, que não precisamos de conselhos, de orientação, que não precisamos nada de ninguém. Cuidado, porque quando nós nos deparamos nessa situação, quando nós nos encontrarmos nessa situação, nós estamos fora daquilo que Jesus exalta o Pai, engrandece o Pai por se revelar aos pequenos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele ainda diz mais: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Nós estamos numa época, nós estamos numa fase, nós estamos num momento em que somos felizes. Por quê? Porque nós estamos experimentando situações que outros não puderam experimentar. Não estou falando de tecnologias, não estou falando de situações talvez fáceis para nós nesse tempo atual, que antigamente não eram tão fáceis assim. Não. Felizes os olhos que podem ver o que a gente vê. Porque o que é isso? De que está falando? A salvação. Outras pessoas não puderam perceber a beleza da salvação. Por isso, fiquem felizes aqueles que conseguem enxergar a grandeza de Deus, aqueles que conseguem enxergar a beleza da redenção trazida para nós por Jesus, aqueles que conseguem ver a ação de Deus dia após dia na nossa vida, quando Deus coloca pessoas, quando Deus coloca situações em nossa vida que nos fazem ver seu amor, sua grandeza. Felizes são aqueles que podem ver o que outros não podem ver, devido à sua arrogância, devido à sua ganância, devido à sua autossuficiência, devido ao seu egoísmo, devido ao seu pecado. Situações que levam as pessoas a perderem a graça já alcançada. Em outros momentos dos textos sagrados, né, o cego disse a Jesus: Senhor, eu quero ver de novo. Por quê? Porque ele perdeu essa graça de ver. Quantas pessoas precisam ver de novo? Quantas pessoas gostariam de ver de novo? Talvez, meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo forte do advento, deveria ser esse a nossa maior prece, nosso maior intuito, querer ver de novo, enxergar a beleza da salvação, a beleza da redenção, a beleza do amor de Deus na nossa vida e perceber que muitas pessoas são bênçãos na nossa vida, que muitos momentos, muitas ações, muitas atitudes de Deus na nossa vida são para que a gente possa compreender que Deus se revela aos pequenos, aos pobres. E negar essa graça, negar essa feita de Deus em seu favor,
é fechar a porta àquele que é o Senhor do céu e da terra. E repito, isso é impossível para Deus. Isso é impossível para Deus porque Ele respeita a liberdade de cada um de nós. Se você quer, tudo bem, você é livre para escolher. Como tem um canto, né, que a gente canta em nossas celebrações, a decisão é sua. A decisão é sua. Você escolhe viver com Deus. Você escolhe ser humilde como Nossa Senhora e engrandeceu a Deus porque Ele olhou para a sua humildade. Você escolhe ser pobre de espírito porque deles é o reino dos céus. Você pode escolher ser pequeno como Zaqueu e alcançar a graça da salvação de toda a sua casa. Você escolhe ser até mesmo como o filho pródigo, que um dia, tomando a decisão firme de voltar, é acolhido nos braços do Pai. Mas você também pode escolher ser o bom ladrão ou o outro ladrão, crucificados com Jesus. Você pode escolher ser Judas. Você pode escolher ser o jovem rico. Você pode escolher ser Pilatos. Você pode escolher ser o sumo sacerdote, Herodes, enfim. Você pode escolher ser Caim. Você pode escolher ser Adão e Eva, renegando a graça. Você pode escolher, simplesmente, você pode escolher. Deus Nosso Senhor, Ele apenas está pronto, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza, com todo o seu amor, Ele está pronto a nos oferecer tudo que Ele nos julga merecedores de receber. E podem ter certeza, Deus não economiza, Ele não é miserável em nos fazer compreender tamanha feita, tamanha grandeza. Ele vem como que encharcado de amor, encharcado de graças e bênçãos. Mas, infelizmente, nem todos estão preparados para acolher. A decisão é sua, a escolha quem faz é você. Então, pedir Nossa Senhora que abençoe cada um de nós, que Nossa Senhora nos ajude a entender, né, que ser humilde, ser pobre de espírito, ser simples, não é em momento nenhum ser bobo. Ser pequeno, em momento nenhum, é ser imperceptível, talvez aos olhos humanos, mas nunca aos olhos de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a perceber a beleza da grandeza divina em nossas vidas, mas que para isso é necessário dobrar os joelhos. Para isso é necessário botar o rosto no chão e dizer: sim, Senhor, eu creio, eu aceito, eu quero a sua graça em minha vida. Abra o coração e acolha tamanho dom. Que Nossa Senhora nos abençoe. Ainda em tempo, tenham todos uma ótima semana. Salve Maria!